depois de quase 5 anos, porque somente agora você decidiu falar sobre as acusações que pesam sobre você, sua ex-esposa e empresa. O tempo passou, hoje eu vejo a importância e o perigo que a política, que a perseguição política pode representar para a vida de uma pessoa. Antes eu não via isso. Hoje, depois de tudo isso que aconteceu comigo, eu pude sentir na minha pele e amadurecer muito minha forma de conduzir a minha própria vida. E eu senti que eu devo dividir um pouco dessa frustração com a justiça, com julgadores, com polícia, com promotor e etc., quando eles decidem fazer justiça com as próprias mãos. Essa é a sensibilidade que eu tinha. Por que agora? Porque na época dos fatos, os jornais publicaram as histórias, eu não sabia que eu tinha processo contra mim, e a Polícia Federal estava dando entrevista e o Ministério Público Federal estava dando entrevista de um processo que eu não sabia que existia. E naquele momento eu não podia falar, porque eu estava aqui na Itália, com restrição de ir e vir, sem poder me pronunciar. E tem dois. Como eu imagino que é um momento político favorável para eu contar essa história de perseguição? Porque eu posso mostrar para você um documento assinado, por exemplo, por Uberlândia, dizendo que eu nunca fiz gestão e distribuição lá. Isso está assinado com firma reconhecida. Então, a própria população e quem estiver vendo vai falar assim, puxa vida, mas se o Renato tem esse documento, como que tem um jornal dizendo que ele fazia gestão? As pessoas não têm que simplesmente ouvir a minha oratória e dizer que eu estou correto, porque eu tenho documento para mostrar. Eu conhecia e sabia da corrupção dentro do poder legislativo e dentro do poder executivo, mas eu nunca imaginei que o poder judiciário podia ser um elemento tão deturpado e tão sem bússola daquilo que é certo. Vou te dar um exemplo. Quando o meu processo de São Paulo começou, tudo que a gente pedia para o juiz era não, imediatamente. Os argumentos fáticos devem ser observados com isenção. Quando houve a troca de juiz em São Paulo, pela primeira vez eu passei a ser ouvido. Porque o juiz, eu cheguei para o juiz e mandei um ofício, inclusive, dizendo, olha, tem uma ameaça de morte de quem pegou realmente empréstimos desses institutos. Eu tenho as ameaças aqui, chega a ter ameaça e os motivos, expliquei. O juiz de São Paulo, honradamente, disse que a responsabilidade da minha segurança é do Ministério Público de São Paulo, no Ministério Público Federal de São Paulo. Então, veja que eu não estou atingindo a justiça em geral, mas eu estou mostrando como existe gente imparcial no meio disso tudo, e é disso que eu estou precisando. De juízes imparciais, não juízes promotores. Por que você não voltou para o Brasil? Primeiro que eu não vivia no Brasil, né? Eu estava entre os Estados Unidos e Itália. O Brasil não tinha mais relação comigo. Isso é um ataque político contra mim. Isso sempre foi um ataque político contra mim. Então, na verdade, a investigação já era uma investigação onde eu mostrei as provas e a Polícia Federal fez questão de suportar uma denúncia em São Paulo. Nós ganhamos um HC em São Paulo, depois ganhamos outro HC em São Paulo. Aí o que a Polícia Federal fez? Pegou aquele processo investigatório e mandou para Minas. E aí eles não me concederam o HC. Então, para fugir do HC que eu tinha em São Paulo, eles mandaram para Minas. Por que eu não fui para o Brasil? Porque eu não estava sendo julgado por juiz justo, por promotor justo, e muito menos pela Polícia Federal que estava investigando alguma coisa séria. Se você vier hoje, será preso? Provavelmente sim. Os jornais da época afirmam que você tinha uma vida de luxo nos Estados Unidos. Isso é verdade? Eu sempre tive uma vida boa no Brasil já. O que mudou da minha vida para o Brasil e para os Estados Unidos? Nada. A vida era a mesma vida que eu tinha no Brasil. Eu permaneci com essa vida nos Estados Unidos. Eu tinha uma condição boa, essa é a verdade. E eu fiz investimentos altos com financiamento nos Estados Unidos. E isso é o que os jornais de Minas não dizem. Esses negócios, na verdade,
Não era uma compra pessoal de utilização. Eram investimentos financiados. Um exemplo, um negócio de 5 milhões de dólares, onde eu tenho 10% que eu dou para o banco e o banco financia 90% para mim, para eu fazer uma obra e vender. É um negócio aquilo. Aquilo não é uma vida de luxo, como foi escrito no jornal. Não é uma verdade como está escrito ali. Como você vive na Itália? Na verdade, eu já vivia fora do Brasil desde 2015. Nos Estados Unidos, eu tinha uma empresa de reforma de casa e construção. E aí eu vivia já 2015, 2016, a gente já tinha começado a vender as coisas que a gente tinha no Brasil, e eu já vivia nos Estados Unidos. Tinha, inclusive, já a aprovação do meu green card naquele período. E depois, em 2019, quando eu fiz uma viagem aqui para a Itália, onde eu pretendia fazer exatamente a mesma coisa aqui em Roma, foi que aconteceu tudo isso, num processo que eu simplesmente não sabia que existia. Era um processo sigiloso, só a acusação sabia que existia. A gente que era acusado não sabia que existia. Então foi assim que aconteceu. E de 2019 para frente, então, eu vendi esses projetos imobiliários. Provavelmente você está me fazendo uma pergunta como eu estou vivendo hoje na Itália. Faço inclusive consultoria para Vaticano, para organização religiosa aqui. Essa é uma das coisas que eu faço. Tenho também, trabalho com turismo aqui, recebo pessoas em unidade receptiva de Airbnb, etc. Hoje é assim que eu estou vivendo aqui. Obviamente, mudou completamente o meu estilo de vida. Eu tinha uma vida de empresário, de professor, e aí isso acabou mudando completamente minha vida. Como é sua situação financeira atualmente? Eu fui muito bem de vida. Hoje não. Desde que eu estou aqui, todas as minhas empresas de construção eu honrei com todos os bancos, vendi tudo que eu tinha, sustentei a família, me sustentei aqui, até eu conseguir arrumar um trabalho. Não tenho reservas, se é isso que você está me perguntando. Eu não tenho reservas mais. Foram quebradas as 3, eu tinha 3 projetos imobiliários nos Estados Unidos. Um era enorme, que é esse que você diz que saiu nos jornais. Os outros 2 não saíram em jornais, mas eram pequenos. Eu consegui vender os 2 pequenos primeiro, e o maior, eu perdi todo o dinheiro que investi e entreguei para o banco. Eu entreguei com toda a minha entrada, quer dizer, toda a minha reserva de capital, tudo aquilo que eu tinha, para eu honrar o meu compromisso com o banco nos Estados Unidos, eu entreguei. Foi assim que aconteceu. Então, essa casa muito grande aí, que valia muito, que era onde eu ia realmente ganhar um bom valor, eu tive que entregar para o banco, porque essa coisa não se resolvia, e eu tinha que, de alguma forma, encerrar aquilo, porque eu tinha uma parcela para pagar semestral, que eu não tinha condição, eu estava aqui, eu não estava conseguindo, eu estava vendendo as outras coisas, e aí, enfim, acabei perdendo e entreguei para o banco. Essa situação causou algum ônus pessoal? Levou ao final do meu casamento, e eu tenho 4 anos que não vejo os filhos que moram nos Estados Unidos. E eu não quero tirá-los de uma situação onde eles estão confortáveis e eu não estou confortável. Essa é uma situação em que eu prefiro deixá-los lá e falo com eles como estou falando com você, através de vídeos. Em realidade, eu só posso agradecer os meus pais, os meus tios, a família Mateu, a família Reginato. Todos simplesmente dizem que isso foi uma armação que fizeram. Todos sabem muito bem que eu seria incapaz de colocar a mão em alguma coisa que não é minha. Pela minha história, pela minha formação, por tudo aquilo que eu já fiz na minha vida.